Olá, meu nome é Débora Moss, sou neuropsicóloga, especialista em sono infantil e sou parte integrante aqui da equipe da Escola de Pais XD. Hoje eu estou aqui para fazer um pocket curso sobre a retirada da chupeta. Acho que é um tema assim que às vezes arrepia os cabelos dos pais. Parece surreal imaginar, né, o filhinho que deixa de ser bebê e passa a ser agora criança pequena grande, que eu chamo, né? Bom, primeira coisa, qual que é a idade que é indicada a retirada dessa chupeta, tá? Chupeta é um utensílio que é para ser usada em bebês. Então, uma vez que o filhinho cresce, é preciso pensar assim nessa ruptura, nessa despedida da chupeta. Geralmente pediatras, fono, dentistas falam em torno dos 2 anos, né? No mais tardar 3, alguns são mais, talvez aqueles que têm filhos falam 3 anos, né? Os profissionais que têm filhos, mas claro que tudo vai depender de como é que está a arcada dentária da criança, tem uma diferença daquela criança que usa toda hora a chupeta, tem outras crianças ou bebês que usam a chupeta só para dormir, que esse seria o mais indicado. Tem criança que faz a chupeta de naninha, então não é só a chupeta, mas tem aquela questão de segurar chupetas ou cheirar a chupeta. Às vezes tem 4 na mão, então assim, muitas vezes o apego com a chupeta, ela transcende a questão do sono, tá? Tem algumas crianças, por exemplo, que caem no chão, se machuca. Quero minha pepeta, né? A mãe dá uma bronca e a criança vai lá e chora que quer a chupeta. Então, a criança que sofreu alguma frustração, alguma coisa, ou tá feliz, ou tá triste, ou tá ansiosa, a chupeta acaba aqui para muitas crianças sendo um aconchego que vai além da questão do sono e do cansaço, tá? Mas o ideal, sim, é que se foque somente para dormir. Até porque, se a gente for pensar, é um reencontro com a chupeta. E às vezes a chupeta está acompanhada de um paninho, de uma naninha, e que como a gente, né, entende que é para dormir, é importante que esteja limpo. É algo que tem que estar limpo, então tem que ficar lá no berço ou na caminha. E aí, para muitas crianças que o foco da chupeta é só dormir, quando você fala assim, vamos dormir, muitas se empolgam de dormir, porque é o reencontro com a chupeta e com a naninha. Então, vale também estabelecer essa relação, tanto para preservar esse momento do dormir vinculado ao estímulo que aconchega, que dá todo esse relaxar e o acalmar, como esse reencontro com um objeto tão amado e tão desejado pelas crianças, tá? Então, só para contextualizar. Então, agora eu vou falar, então, como é que faz, então, chegando na idade apropriada para essa retirada, como é que faz esse processo aí de despedida, né? Nem vou falar tanto de ruptura, porque a criança pode sentir que é uma ruptura. Ela dormia com chupeta e uma bela noite ela vai dormir sem. Mas vamos pensar num processo aí de despedida, tá? E essa despedida começa pelos pais, tá? Porque muitos pais sofrem muito por esse luto do bebê que tá indo embora. Que agora o bebê, né, tudo que tem a ver com o bebê, chupeta, mamadeira, fralda, vai embora. E vai junto o filhinho bebê. O tempo passa e voa, na verdade, né? Quando diz respeito aos nossos filhos. Pode ser intenso, mas voa o tempo. Então, é importante, então, primeiro os pais terem um consenso que esse é o melhor momento de tirar a chupeta. Melhor momento que eu digo levando em conta a idade, levando em conta a necessidade de abrir mão desse objeto. E, então, é preciso que os pais estejam muito bem alinhados para poder dar conta e dar todo o suporte das possíveis reações e mudanças de comportamento em relação ao filho, tá? Então, uma vez decidido isso, agora é passar essa mensagem para a criança, prepará-la para essa situação.
Então a gente imagina que por volta dos 2 anos a criança já entende, ela se comunica, mesmo aquelas que ainda não falam bem, elas conseguem se comunicar através da linguagem não verbal, de gestos. Eles são muito assertivas, crianças, mesmo as que ainda não têm a fala. Então, a gente tem que aproveitar dessa capacidade da criança. Com 2 anos, a criança já está num raciocínio mais abstrato, mais simbólico, mais do faz de conta. Então, é possível usar, então, desses recursos para ajudá-la nesse processo. Então, a primeira coisa é contextualizar com a criança que esse tema vai ser colocado em pauta, né? Então, muitas famílias usam muito dos eventos do calendário, né? Para marcar que, quando chegar o Natal, a Páscoa, o Dia das Crianças. Só que crianças pequenas não têm noção de tempo. Então, elas não vão conseguir entender que estamos em abril e em dezembro vai ser a saída da chupeta. É muito tempo e ela não tem esse passo a passo, né, dos meses do ano, né, dos dias, das semanas. Então, em vez de usar, pode até usar como referência o Coelhinho da Páscoa, pode usar até como Papai Noel, mas tragam como algo lúdico, né? Então, pode ser através de uma bonequinha, então de repente vem um coelhinho que vai pegar a chupeta dessa boneca, ainda não é a chupeta dele, né? É a chupeta da boneca. Vamos trazer esse assunto fora ainda da criança, né? Da vivência da criança. Ainda a gente vai colocar para fora isso. Então pode ser a leitura de um livro, eu uso bastante esse livro, O Balde das Chupetas, que é de um menininho que vai se despedir dessas chupetas colocando elas num balde. Então pode ser através da bonequinha. Então, por exemplo, o Papai Noel, então de repente usa a bonequinha e pega uma meia lá do Papai Noel e a bonequinha vai pôr as chupetas dela e a bonequinha vai pedir pelas chupetas e deixa essa criança brincar com esse assunto. E aí até vocês vão ver o quanto que ela se empolga com o tema, quanto que ela resiste ao tema. Tem umas que falam, não quero brincar disso, não gosto desse livro. Então a mamãe vai lá e conta e lê o livro para o pai, né? Ou brinca com um outro filho com a chupeta da boneca, com a filha, enfim, para poder trazer esse assunto, tá? Então, uma vez que já trabalhou o terreno aí do tema, agora vem a data da despedida. Então, não tem como explicar que vai ser amanhã. Talvez use do enredo, então, por exemplo, se é o balde das chupetas, um dia chega um balde, por exemplo. Se é o Papai Noel, vai ter lá o sapatinho, lá, a meinha, e vai ter que colocar as chupetas ali. Então, vai ser o dia da despedida. Então, aqui, por exemplo, é uma árvore de chupetas. Tinha perto da minha casa antiga uma árvore que os pais, né, vão com os filhos e penduram as chupetas, então tem que ter esse marco da despedida, né? Ou, por exemplo, ir no shopping lá e entregar a chupeta para o Papai Noel. Às vezes eles entregam por bem, às vezes entregam por mal. Mas uma vez que os pais estão alinhados, é o momento, é preciso, né? Muitas vezes a gente espera o momento da criança. Se esse momento da criança não chega, a gente precisa dar um empurrãozinho. Então entrega as chupetas e esse é o marco da despedida. Então ela precisa ver essa chupeta indo embora. Uma vez que entregou, agora vamos ter que lidar com a falta. Então tem 2 contextos que eu vivencio no meu dia a dia, né, trabalhando com esses processos de retirada da chupeta. Você tem aquela criança que entrega feliz a chupeta. Ela fica orgulhosa de dar para o Papai Noel, para o coelhinho, só que na hora que ela vai dormir, ela sente uma falta. Ela às vezes não fala mais da chupeta, mas ela é praticamente uma insônia, ela nem sabe como posicionar até a língua dela. A chupeta traz esse conforto, né, oral e que ela fica meio perdida. Então, se a criança não fala o nome da chupeta, os pais não precisam falar da chupeta. Acolham, né, que ela vai conseguir, né, ajudem ela a se acalmar, ajudar no sentido de dar o apoio, o direcionamento, não fazendo por ela esse acalmar, tá? Eu tive casos de famílias que a mãe foi lá, deu a mão para a filha, o pai foi lá, deu a mão esquerda para
para a filha, e aí, passado algumas noites, a menina trocou a chupeta pela mão dos pais, como forma de se aconchegar. E aí, ela acordava no meio da noite, em vez de procurar a chupeta, ela, né, pedia pela mão deles. Então, não tentem tampar a falta, acolham a falta, né, apostem que ela vai conseguir, deem todo o suporte emocional para que essa criança consiga. Ela vai precisar de algumas noites para se acostumar a dormir sem. Tem outras crianças que chamam pela chupeta. Então, assim, mas eu quero minha chupeta, pega com o Papai Noel, eu quero que o coelhinho traga de volta. Ou às vezes o Papai Noel deu uma bicicleta, a criança fala, pode devolver a bicicleta, eu quero minha chupeta de volta. E é importante mostrar essa irreversibilidade, que uma vez que ela foi embora, ela não volta mais. E é preciso lidar com a falta. Isso faz parte de educar os nossos filhos, né? Lidar com faltas que são possíveis nessa idade. Que bom que foram situações que puderam ser criada uma situação de previsibilidade, né, de antecipação. Eu já tive casos que não deu para antecipar. A criança caiu, bateu a boca, o dente ficou mole e naquela noite já não podia mais usar chupeta. Então já é uma ruptura que não, né, e tem que só explicar e acabou. Que bom que pôde ser avisado, que pôde ser trabalhado. E faz parte lidar com essas faltas, até para que no futuro tenham outras, né, que ela vai precisar dar. Então, a família tem duas opções, lidar com essa falta ou ir lá na farmácia, né, contrariar o Papai Noel, né, ir lá e comprar outra chupeta e depois fazer, né, essa ruptura mais para frente. Ou lidando com a falta, passando um tempo, essa criança se adapta e passa a ter lindos sonhos e nem lembra mais dessa chupeta. Tá? Espero que tenha sido útil e acompanhe, né? Vão ter muito mais conteúdos em relação a esse tema do sono infantil aqui na Escola de Paz XD. Obrigada!